Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar com você sobre o Josley da Friboi. Muitas coisas que eles andam por aí falando a respeito dele, mas antes eu gostaria de te explicar como funcionam as SA. SA são empresas como a Friboi, em que não existe necessariamente um dono. A empresa está sendo vendida e comprada constantemente nas bolsas de valores. Essas coisas que vocês escutam, olha, a Petrobras fechou em alta, a Petrobras fechou em baixa, é porque as ações dessas empresas são vendidas e compradas de acordo com o valor da empresa. Um escândalo, por exemplo, a Operação Carne Fraca, com certeza joga o preço das ações lá embaixo. O que você não sabe é que antes do escândalo da Operação Carne Fraca, o Josley, que é o acionista que tinha a maior quantidade de ações da Friboi, vendeu a maioria das ações deles. Aí eu pergunto para vocês, como que o Josley ficou sabendo, um dia antes, que a Friboi ia perder o valor por causa de um grande escândalo, que seria segredo da Justiça Federal? Ao meu ver, isso significa que ele tem informante dentro da Justiça Federal. Outra coisa interessante, o Josley foi embora do Brasil morar nos Estados Unidos, onde ele está recebendo uma espécie de proteção do governo americano. O Josley se tornou um cara intocável porque ele botou fogo na política brasileira, desestabilizou a economia nacional, desestabilizou a política social brasileira e teve que pagar por isso 600 milhões de reais. O mais interessante é que o Josley ficou sabendo que o Comitê de Política Monetária Brasileira ia modificar o valor do real em relação ao dólar e ele conseguiu ganhar 300 milhões de reais em um dia. Você sabe o que é isso, gente? Sabe aquela hora que o governo fala que vai aumentar o valor do dólar ou diminuir o valor do dólar e muita gente sai falando por aí, olha, a economia está ruim porque o dólar está subindo, a economia está boa porque o dólar está abaixando. Isso são técnicas de política monetária. Se o governo quiser incentivar, por exemplo, o brasileiro a gastar dentro de casa e não comprar produtos importados, o que ele faz? Ele aumenta o valor do dólar, aí o produto importado fica mais caro. Se o governo quiser incentivar você a viajar, a passear, a comprar produtos de fora, ele abaixa o valor do dólar. Quem decide isso é o Comitê de Política Monetária com o presidente da República. E o Josley ficou sabendo de uma medida dessa e ganhou 300 milhões em um dia. 300 milhões de dólares em um dia. Quem contou isso para o Josley? Agora o mais interessante, o Josley fez um acordo de delação premiada em que ele não vai ser preso. Ele não tem a probabilidade de ser preso. Ele está soltinho, morando nos Estados Unidos, num dos lugares mais caros dos Estados Unidos, e teve que pagar como multa o valor de 600 milhões de reais divididos. Agora você imagina que esse cara só em um dia ganhou 300 milhões de reais. A multa dele, por ter feito tudo isso com a sociedade brasileira, foi de 600 milhões de reais. E ele não mais vai ter a possibilidade de ser preso. Agora a gente lembra que o cara da Odebrecht ficou preso. A gente lembra que o cara da OAS ficou preso. Mas o Josley, que está lá nos Estados Unidos, o Josley, que teve um monte de informações de dentro do governo, não vai ficar preso. O Josley, que fez um monte de coisas no Brasil que beneficiam os interesses dos Estados Unidos, que é o lugar onde ele está morando hoje, e tendo proteção do governo, não vai ser preso. Será que realmente você vai continuar pensando que os Estados Unidos não têm absolutamente nada a ver com a crise social, a crise política e a crise econômica que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que eles estão vivendo hoje na Venezuela, que aquela galera está vivendo na Coreia, que o pessoal do Iraque está vivendo, que o pessoal da Síria está vivendo, enfim, que estão vivendo os países onde encontram petróleo. Muito obrigado, coloca a cabeça para pensar, porque é muito feio deixar os outros pensarem por você. Até mais.